Saudações, estrelas mágicas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Ferreira, mas podem me chamar de Astromago. Previsões para o mês de julho dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esse aqui é o nosso último vídeo de previsões para o mês de julho. Depois teremos, todo aquele ciclo novamente, quando o mês virar. Plantão astrológico, leituras por qualidade, leituras por elemento. E aí voltamos, aí ciclo lunar, voltamos depois para as previsões do mês seguinte, ok? Então vamos começar aqui com as leituras. Eu estou utilizando, como sempre, o oráculo do Astromago, um oráculo autoral, um tarô astrológico e um baralho cigano clássico, ok? Então vamos lá, Sagitário. Lembrando, Sagitário, que essa é uma leitura de acesso à energia coletiva, então pega aquilo que faz sentido para você, solte para o universo aquilo que não fizer. Lembrando que ao longo do mês terão as leituras por qualidade e elemento, então aguarde, caso essa leitura não faça muito sentido de cara para você, para ter uma maior cobertura energética, ok? Vou pedir já de antemão desculpa pelo barulho. E vamos lá para a mensagem para Sagitário com as previsões do mês de julho. Lembrando que o oráculo dá a mensagem principal, o tarô, o desenvolvimento dessa mensagem e o baralho cigano, detalhes e complementos, ok? Vamos lá. Casa 12, falando sobre o nosso subconsciente, o nosso contato com o eu superior. Elemento ar, trazendo aí movimento. Então, já sabemos que tem alguma coisa relacionada, algum movimento que deve ser feito internamente. Casa 5, falando sobre o nosso ambiente social. E trígono, falando sobre facilidade. Então, aqui, Sagitário, é como se durante o mês de julho vocês fossem ter uma facilidade maior, ok? Em sair desse mundinho de vocês, que já não é uma coisa muito difícil para Sagitário, né? Sagitário é muito fora do próprio mundinho. Sagitário é muito livre, é muito aberto. Mas como se ainda tivesse algumas coisas que vocês não estão externando dentro de alguns ambientes, tá? Principalmente ambientes que envolvam diretamente os prazeres, os hobbies de vocês, atividades que vocês gostam de fazer, como se tivesse alguma coisa ali que vocês estão segurando, mas que no mês de julho vocês vão ter uma facilidade maior de estar colocando isso para fora, tá? O 6 de fogo, trazendo aí muita energia positiva, trazendo aí
comemoração. O 3 de terra, já vem falando sobre essa atividade em grupo, né? O 1 de terra, trazendo aí, né, prosperidade, trazendo estabilidade. O 4 de ar, que já vem falando sobre uma pausa, uma reflexão a ser feita. Nascer do sol de terra, seria o cavaleiro de ouros, né? E nascer do sol de fogo, o cavaleiro de paus. Então, o Sagitário aqui, tá? É como se primeiro, se tiver alguns de vocês que já vem passando por uma fase muito introspectiva, tá? Em julho vocês vão ter uma facilidade de sair dessa fase, tá? Agora, aqueles que continuam, né, bem sagitarianos, né, de estar saindo, estar curtindo, estar aproveitando a vida, mas que tem alguns incômodos que ou vocês estão deixando passar ou vocês não estão querendo levar adiante, esse 4 de ar aqui, ele está falando sobre vocês fazerem uma pausa, tá? Fazer uma pausa, refletir a respeito, né? Porque isso pode estar atrapalhando vocês de seguirem adiante, né? Vocês podem achar que estão seguindo adiante, né? Mas talvez se estiverem seguindo adiante, está sendo seguir adiante meio lento, né? Com algo que poderia já estar, ó, bem lá na frente, tá? Vamos ver o que o baralho cigano tem a dizer. Caiu. Vamos lá. Vamos ver agora os detalhes e complementos. O cavaleiro, né? Nós temos dois cavaleiros aqui já que já saíram, né? Apesar desse baralho ter os nomes e as figuras bem diferentes. Carta dos livros.
Carta da carta. E fundo do deck, a torre. Ele vem falando as mesmas coisas, só que de uma maneira um pouco mais direta, né? Cavaleiro, ele está falando sobre esse movimento, né? Esse movimento de aperfeiçoamento, porque tem carta dos livros que está falando sobre os estudos, né? E a carta da carta, ela vem falando sobre vocês comunicarem, expressarem, né? Externarem. E a torre está falando sobre esse desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo uma coisa muito fechada, muito solitária, muito para dentro. Então é como se vocês estão se desenvolvendo muito bem, né? Mas tem algumas coisas que estão aí dentro que vocês precisam colocar para fora para poder melhorar ou acelerar esse processo de desenvolvimento. Tá bom, Sagitário? Essa foi a mensagem para vocês para julho, tá? Agora nós vamos para o signo de Capricórnio. Então vamos lá, Capricórnio. Lembrando que essa é uma leitura de energia coletiva, então pega aquilo que faz sentido para você, solte aquilo que não fizer. Aguarde as leituras por qualidade e elemento para ter uma maior cobertura energética. Lembrando, gente, que as leituras de previsões são para quem tem Sol e Ascendente nesses signos, tá? Vamos lá. Mensagem para Capricórnio com as previsões de julho. Sextil, falando sobre as nossas motivações. Quadratura, falando sobre nossas dificuldades. Qualidade fixa, falando sobre determinação. E fundo do deck, Lilith falando sobre nossos excessos e frustrações. Vamos lá, Capricórnio. Aqui, eu acho que tá se referindo bem a essa energia, né, que a Lilith traz, tá? Vocês, em julho, tá? Alguns objetivos, alguns projetos, né? Vocês querem muito que dê certo, tá? Vocês vão estar tão focados neles que vocês vão ignorar as barreiras e as dificuldades. E aí pede um cuidado, tá? Então, quando vocês começarem, né, em julho, a perceberem as dificuldades em alguns projetos, tá? Em alguns projetos de vocês, em alguns objetivos, não ignorem, tá? Faça ali uma pequena pausa, tentem organizar um pouquinho melhor as ideias, ver se vale a pena continuar. Não vai naquela de, tem que dar certo.
porque o resultado pode ser bem diferente, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada mais aprofundada. Novamente o 3 de terra. Então pode ter a ver com algum projeto, algum objetivo que envolva mais pessoas, tá? O 5 de água. Leão. Então, já aqui, em primeiro momento, tá? Pode ser que uma dessas dificuldades tenha a ver muito com o orgulho, ok? Tá indo tudo muito bem, tudo, né? Tudo muito no caminho certo, mas o orgulho, o ego, a necessidade de querer aparecer mais que o outro pode estar fazendo vocês focarem somente nos defeitos do outro, nos erros do outro, né? Nos problemas que estão acontecendo. Touro. Perdão pelo barulho, gente. O 9 de água. E o 8 de fogo. Então aqui já é como se tivesse indo para um caminho
de que essa teimosia, né, ela também está atrapalhando essa teimosia de talvez querer que as coisas sejam somente do seu jeito. Se é um projeto que envolve mais de uma pessoa, essa pessoa também tem que participar, tá? E aqui, é, ser mais pé no chão, né? Entender que as coisas elas são um processo, né? Vocês vão conseguir aproveitar muito mais todo o processo desse projeto, né? Todo esse processo desse objetivo, né? E vocês veem que as coisas vão deslanchar. É como se essa teimosia, esse ego, esse orgulho estivesse travando as coisas de acontecerem, entendeu? Carta do urso, carta da mulher, carta do homem, caso seria o do cigano, né? E a carta da foice. Então aqui a gente já consegue ver o quê? Temos as duas polaridades, tá? Então, seria o quê? Feminino, masculino, positivo, negativo, ativo, passivo, né? Então, e não ironicamente, estão cada um olhando em lados diferentes, né? E aí tem o urso e a foice. O urso ele pode estar representando que seja uma questão material que esteja envolvido, tá? E aí a carta da foice ela pede esse corte, tá? É, talvez o corte nesse desequilíbrio que está tendo, né? Nesse projeto, tá? Nesse objetivo, ele perde o corte nessa postura mais defensiva, tá? É isso, Capricórnio. É não ignorar os defeitos, né, as barreiras, as dificuldades, mas não focar nelas, entendeu? É literalmente encontrar um equilíbrio entre devo continuar o meu objetivo, prestando atenção em onde eu tenho que melhorar e procurando melhorar, né? Mas é para continuar, não é como se estivesse falando assim, olha, para. Não, é o contrário. Vá, mas vá se permitindo mudar, se permitindo ser transformado. Tá bom, Capricórnio? Vamos agora para o signo de Aquário. Então, Aquário, lembrando que essa é uma leitura de energia coletiva. Pega aquilo que faz sentido para você, solte aquilo que não fizer. Aguarde as leituras
por qualidade e elemento vai ter uma maior cobertura energética. Lembrando que essas leituras são para quem tem Sol e ascendente em Aquário. Vamos para a mensagem de Aquário com as previsões de julho. Elemento fogo, falando sobre o entusiasmo. Quadratura, dificuldade. Não quis sair tanto. Nó do norte, missão de vida. E água, fluidez. Vamos lá, Aquário. Aqui a gente está vendo que vai ter a ver muito com a missão de vida de vocês, com o objetivo de vocês, com o caminho da sua realização individual, com o caminho do seu crescimento espiritual, tá? Não está muito diferente, tá? De Capricórnio, tá? Aqui está muito relacionado a vocês estão tão empolgados, vão estar tão empolgados, porque em julho vocês vão estar, desculpa, porque em julho vocês vão estar mais próximos desse objetivo, mais próximos desse caminho, né? Então vai ter tanta aquela empolgação que vocês também não vão estar enxergando muito bem as dificuldades, os desafios, as barreiras, né? E aí pede um pouco mais de fluidez, no sentido de não é para perder também esse entusiasmo, mas é para entender que algumas barreiras acontecem porque algo tem que ser repensado, revisto, tá? Então, também aqui vem trazendo essa questão de manter essa empolgação mesmo com as dificuldades, né? Até porque visualizem um rio, gente. Um rio, se você botar uma pedra ali, outra pedra ali, a água vai continuar. O máximo que ela vai fazer é mudar o curso. É a mesma coisa.
Carta do 1 de terra. Nascer do Sol de ar. Quatro de ar. Aqui, a gente é exatamente aquilo que eu estava falando, né? Tem aí um caminho de muita prosperidade, né? Caminho totalmente aberto para vocês estarem mais perto do objetivo de vocês. Vem trazendo aí muito movimento, um movimento muito rápido, e também muito caótico. E dentro desse movimento é que vocês devem acompanhá-lo, mas fazer as pausas necessárias quando houver a dificuldade para entender o que deve ser feito. O 3 de fogo. Leão. E o dia de terra. Então, Aquário, aqui vocês já deram o primeiro passo, né? Vocês já deram o primeiro passo, já estão vendo as coisas acontecerem. Mas não é para ir, não é para se tomar de orgulho, de ego, né? De achar que está invencível e ignorar o que está acontecendo, né? Aqui seria como se fosse a rainha de ouros, né? Pedindo o quê? Aprenda a gerenciar os problemas, sabe? Não é para ignorá-los. É para você saber que ele existe e você gerenciá-los da melhor maneira possível.
Carta do homem. Carta da chave. Trevos. E, novamente, o homem. Então, Aquário, aqui tem que partir de vocês essa atitude de querer resolver o problema, tá? E aí, com isso, né, que eu falei, não é para ignorar o problema, vocês têm que resolver esse problema. Então, estou ali seguindo, né, o meu objetivo, o meu caminho, tudo direitinho, surgiu um obstáculo. Não é para querer pular esse obstáculo ou parar nele. Vamos resolver esse obstáculo para que ele não cresça ou não volte a atrapalhar. Resolveu, vocês vão ver que os caminhos vão ficar totalmente livres e vocês vão ter muito mais alegria, né, ao desfrutar a recompensa. Vocês vão ter vai ter muito mais coisa boa, né, presente nele. Então é como se vocês tivessem que ter de fato um papel direto, ativo, né, durante toda essa jornada. Tá bom, Aquário? Vamos agora para o nosso último signo deste vídeo e o último signo do zodíaco, né? Signo de Peixes, para encerrar as previsões de julho. Então, Peixes, lembrando que essa é uma leitura de essa energia coletiva, pega o que faz sentido para você, solte aquilo que não fizer. Aguarde as leituras por qualidade e elemento para ter uma maior cobertura energética. E vamos lá para a mensagem de Peixes com as previsões de julho. Lilith, casa 6, rotina e saúde. Nó do Norte e qualidade imutável. Então, Peixes, aqui também não está muito diferente, ok? Aqui está falando para
vocês não se excederem dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, tá? Principalmente com as atividades que têm a ver com o teu propósito de vida. Por quê? Porque se vocês se excederem nessas atividades, vocês vão ter problemas, né? Então aqui pede, o rapaz começou a querer furar a casa dele agora, pede para vocês serem mais flexíveis com a rotina de vocês, não ficarem em uma batida muito intensa, tá? Para não ter problemas, né, de estresse, ansiedade, né? Mas também para não correr risco de ter uma frustração maior caso vocês não consigam, sabe? Eita! 2 de terra, nascer do sol de fogo, e a aurora de ar. Aqui vem reforçando a necessidade de um equilíbrio, tá? Nessas atividades, nessa busca pelo, pelo propósito de vida, né? E para vocês serem mais, não vou falar a palavra flexível, mas curiosos nessa rotina, explorar novos formatos, né? Eu acho que não é nem somente não se exceder, mas de fato não deixar virar uma rotina, entende? Não deixar cair na rotina. O 9 de fogo, é porque se vocês deixarem cair na rotina essas atividades que têm a ver com o propósito de vida de vocês, elas vão começar a ficar
pesadas, sabe? E aí vocês podem se frustrar com esse próprio propósito de vocês. Carta de Virgem, trazendo o quê? Mais praticidade, mais organização, além de reforçar o quê? O cuidado com a saúde. Não é para ser uma rotina estressante, desgastante. Estamos falando de atividades que envolvam o propósito de vida de vocês. E é o nascer do sol de ar. É, é como se fosse exatamente trazer mais dinamismo, mais movimento, mais. Não é instabilidade, mas é, sair dessa, sabe? Dessa coisa regrada, dessa rotina certinha. Vamos ser mais flexível com essa rotina, tá? Gente, eu moro no quinto andar. A janela fica de frente para a rua, mas é no quinto andar. Parece que eu moro no térreo. Vamos lá. Carta da cigana. Carta da âncora. Carta da torre. E a carta do sol. Então, peixes, aqui a carta da mulher aqui, ela vem trazendo essa energia, né, feminina, essa energia mais maleável, mais flexível, né, mais receptiva. A carta da âncora aqui, ela vem falando sobre esse trabalho, esse compromisso que vocês estão tendo, mas também fala sobre esse peso que vocês devem evitar que caia na rotina de vocês, né? Vocês estão muito focados nesse propósito também, né? Assim como os demais signos. Parece que os 4 signos, né? Os últimos signos estão muito ali focados, né? E cada um está tendo que lidar com isso de uma maneira diferente. Então, o Sol ele vem aqui trazendo mais vitalidade, né? Sai um pouco dessa rigidez, né? Traga mais alegria, mais flexibilidade, mais energia, né? Não fica nessa coisa certinha. Tá bom, peixes? Bom, pessoal, a gente fecha aqui então nossas previsões para o mês de julho. Como eu falei, próximo vídeo, né? Que já vai ser dentro do mês de julho. A gente começa com a nosso plantão astrológico, falando sobre os principais movimentos que vão ter no mês de julho, ok? E aí depois voltamos para as leituras por qualidade, depois por elemento, nosso plantão de ciclo lunar e depois as previsões para o mês de agosto, tá bom? Tchau, tchau, Estrelas Mágicas. Até a próxima.